Tenho a satisfação de receber aqui na nossa bancada ele que é diretor de teatro, um defensor da cultura do nosso estado. Márcio Meirelles está aqui com a gente, vai falar principalmente do espetáculo Odisseia, que está em cartaz no Espaço Cultural da Barroquinha. Tem aí a questão do nosso Teatro Vila Velha, que carrega uma história e tanta política, social, cultural do nosso estado. Márcio, muito obrigado por ter estado o convite de estar aqui com a gente. Obrigado a vocês por me chamarem. Márcio, antes da gente entrar no pormenor do espetáculo e também do teatro, a gente está na expectativa aí do Oscar, né? O sábado, o sábado e o domingo, todo mundo na expectativa, principalmente de Wagner Moura ganhar essa estatueta. O que é que você tá na torcida também? Qual é a sua avaliação? Veja bem, é uma resposta mais complexa do que somente estar na torcida ou não. Claro que eu estou na torcida, eu adoro o Wagner, eu gosto da pessoa dele, ele é meu amigo. Sim. Eu vi ele surgir no palco da escola de teatro, mas depois ele foi para o Vila Velha e ele sempre comenta que o que ele realmente, a formação dele em teatro foi no Vila Velha, porque lá exatamente existia esses encontros, e um desses encontros foi com Lázaro Ramos. Eles se encontraram no Vila Velha porque ele foi ver Cabaré da Raça e achou incrível aquele ator e foi no camarim e perguntou: você quer ser meu amigo? E daí essa amizade leva Lázaro Ramos ao Oscar hoje com ele, né? Hoje não, no dia do Oscar, como acompanhante e tal. Agora, o Oscar é uma consagração da indústria de entretenimento americana, que é responsável por uma grande parte da força do imperialismo americano, que está em decadência e está destruindo o mundo por conta desse estertor, né, de sua própria vida. Então, ao mesmo tempo, ok, é bom para ele, é bom o reconhecimento, é bom para a carreira dele, é bom para, enfim... E é bom para a gente, Brasil, também, porque é o reconhecimento da qualidade do nosso cinema, de nossos atores, da nossa cultura, e principalmente por se tratar de um filme que trata de um momento do Brasil que a gente não pode esquecer. Sim. E não pode deixar que volte a acontecer. Então, a gente está perto das eleições, é muito importante que a gente veja esse filme e veja o que acontece com um professor que não tem nada a ver com nada disso, entendeu? E que é, por uma questão pessoal e por uma questão de atrapalhar uma indústria, ele é assassinado como se fosse um militante político, que ele não era à época. Então, é muito importante tudo isso junto, como foi importante ele ter ganho o Globo de Ouro, o filme ter ganho, a Fernanda ter ganho também o Globo, enfim, tudo isso no filme do Walter Salles, que também é sobre o mesmo assunto, por acaso, mas não por acaso, sim. Né? É um momento que a gente precisa muito falar daquele momento. E entrando já na Odisseia... Sim, é isso que eu ia perguntar, porque a Odisseia é mais paisagem com argonautas, isso. Não é isso? É exatamente isso, a volta de Ulisses, o Odisseu. Ulisses é o nome latino de Odisseu, que é o nome do herói grego, e que não é um nome grego, é o nome de outra cultura. Mas, enfim, a volta de Odisseu para casa, que leva 10 anos, depois dos 10 anos que ele fez a Guerra de Troia e destruiu Troia, né? Ele foi quem inventou o famoso cavalo, né? Que acabou vencendo a guerra, porque o cavalo ia recheado de soldados. Era um engano, era uma fake presente, né? Um presente fake. Era, na verdade, uma cilada, né? Era um presente de grego, o famoso presente de grego era o cavalo de Troia. E ele quer voltar para casa, ele tem a memória desse caminho, desse retorno, desse lugar de conforto, desse lugar de harmonia, desse lugar de tranquilidade, desse lugar que ele deixou para fazer uma guerra e destruiu também a estrutura e o equilíbrio desse lugar. Então, ele volta para um lugar que não é mais o lugar que ele deixou, mas ele precisa voltar. Então, esse retorno é o retorno a si mesmo, é o retorno à origem da gente, né? A raiz que a gente tem, que a gente precisa voltar. E ele luta várias vezes contra o esquecimento, né?
deusas seduzem ele, querem que ele se esqueça e que fique com elas. Uma flor de lótus que tem os caras que comem essa flor e esquecem o passado. Enfim, vários momentos ele confronta com essa tentativa de apagamento da memória dele. E ele luta contra isso sempre. Então, também isso tem a ver com o que a gente está fazendo e falando agora. E tem a ver com, assim que eu decidi montar a Odisseia com os participantes da Universidade Livre, do Teatro Vila Velha, foram anunciados 2 filmes sobre a Odisseia. Então, é uma conexão que está nesse momento. Eu acho que a humanidade precisa pensar nesse retorno que a gente precisa fazer para nossa própria humanidade e para o bem do planeta e para tudo isso, né? Acabar com as guerras. Os dois, o tema é esse. Ele é um cara que sai de uma guerra e tenta voltar para um lugar de conforto e de paz, né? E tem 2 filmes foram feitos, um já passou, O Regresso, e agora o do Nolan, né, que vem em julho agora. E a gente estava fazendo a peça e continuou a fazer. Então a gente se alimentou um pouco dos trailers, né, que estavam no YouTube e tal, mas não é nada daquilo que a gente está fazendo. E está em cartaz até o próximo dia 22 de março, sextas, sábados e domingos no Espaço Cultural da Barroquina, é isso? Isso. Agora, quarta e quinta, só tem mais uma, né? Só tem a próxima semana. Sim. Então, quarta e quinta às 4h, e são sessões mediadas. Então, as instituições que estão interessadas podem ligar para o teatro, mandar mensagem, que a gente vê como organiza a ida dessas pessoas. E é importante falar também que o espetáculo é todo feito e falado em português e em libras. O elenco passou por um aprendizado desde março do ano passado até agora em libras. Então, todo o texto enfim, é feito, é dito também em gestos, né? Também em sinais. Então, o coro inteiro faz os gestos. Como foi isso, esse desafio? Foi lindo. E é lindo, é emocionante, porque o ator, o dançarino, fazem movimentos. Enquanto fala, enquanto dança, enquanto se move, tudo é movimento. Sim. E a gente tem uma compulsão para fazer gestos, né? Para se mover enquanto fala. Então, aproveita essa compulsão e fala coisas com o gesto também, não só gesticula sem sentido, né? Sim. Então, às vezes, são 2 atores ou atrizes que fazem o mesmo personagem, um em libras, o outro do lado em português. Às vezes, o coro todo faz libras e um fala em português. Às vezes, todo mundo fala e faz. Enfim, são várias tentativas de encontrar um caminho para o teatro ou para as artes cênicas que possa fazer isso, possa se comunicar mais com pessoas que têm alguma dificuldade de alguma coisa. Então, Cíntia, que é uma pessoa incrível, que trabalha com isso há muito tempo, ela participou o tempo inteiro, quase ela entra em cena, mas depois ela se controlou e passou isso todo para o elenco, né? Agora, Márcio, o Teatro Vila Velha, em si, a estrutura está em reforma, não é isso? Tá. E a expectativa para quando essa Aí entra, o Odisseu aqui ainda não conseguiu voltar para casa. Verdade. Mas eu não tenho enfrentado muitas lutas. A reforma está sendo feita pela prefeitura e devo primeiro agradecer, porque foi um gesto de oferta, né? Você não quer que a gente reforme o teatro? Quero, claro. Desde que, né? Esse desde que é muito importante. O teatro está sendo reformado pela prefeitura porque, segundo o prefeito, é um equipamento importante para a cidade, para a cultura, para a história, para a economia criativa, para uma série de coisas. E ele, como gestor da cidade, tem a obrigação de cuidar desses equipamentos, sem haver nenhuma necessidade de adesão ou de campanha ou de nada disso. E isso é muito nobre, né, da parte dele e é o correto, né? Porque está sendo feito para a cidade, não para mim, ou não para o Teatro Vila Velha, ou não para os artistas do Teatro Vila Velha. E, coincidentemente, o Estado também está reformando o Teatro Castro Alves, que vai mais ou menos na mesma época ter os 2 de volta. E isso é genial. Agora, no primeiro semestre, ainda deve ter entrega. E isso é genial, porque são 2 teatros que têm funções diferentes na cidade, que têm histórias diferentes, que ocupam lugares diferentes,
e que são absolutamente necessários para o desenvolvimento do teatro, da dança, das artes cênicas, né, na cidade. Então, estou muito feliz com essa coincidência também dos dois equipamentos estarem prontos mais ou menos na mesma época. Você foi secretário de Cultura do Estado. Fui, já passou. Ali, já passou. Como é que foi essa sua passagem pela gestão pública, no sentido de ser, de fato, o representante da área numa estrutura do Poder Executivo? E como é que você tem avaliado atualmente esse setor? Eu fui chamado para ser secretário e a encomenda, a missão era fazer para a Bahia o que eu fiz no Teatro Vila Velha. E claro que é uma dimensão imensa, é um abismo entre o Teatro Vila Velha e os 400 e tantos municípios da Bahia. Mas eu entendi qual era a lógica, era criar uma política de consolidação da cultura, de fortalecimento de identidades, de distribuição mais justa, mais correta, mais equânime para os 400 e tantos municípios, 417, né? Isso. Já esqueci a essa altura. Mas, enfim, os 417 municípios que antigamente, antes de nós, recebia um 6% do orçamento da pasta, né, da cultura e turismo para esses 417 municípios. A maior parte do volume era empregada na própria cidade de Salvador, que na época também recolhia-se como produção, como política cultural. Ficava muito na conta do governo do Estado. Então, a diferença básica foi essa, de distribuição, né? E de consolidar muitas coisas que estavam acontecendo por outros municípios além de Salvador. E eu vejo hoje que isso se fortaleceu. A gente tem uma pulsão, tem uma produção cultural fora da cidade de Salvador, também muito importante, também forte, também consolidada, muitas trocas entre esses municípios, e isso me deixa feliz, porque isso realmente foi um início, né? Sim. Não que Paulo Gaudenzi não tivesse feito isso, ele fazia, e também foi um secretário incrível. Agradeço muito a ele muitas coisas, inclusive a primeira reforma do Vila Velha. Foi ele que fez e ele nos ajudou a fazer politicamente. Foi diferente da agora, não foi a secretaria que fez a obra, fomos nós mesmos, mas com recursos conseguidos por ele politicamente através de Petrobras, Eletrobras, Ministério, e a gente sempre reconhece isso. E ele fez muito trabalho pelo interior. Mas eu falo como uma sistematização de uma política que é de distribuição, né? Isso começou... Interiorização, né? Que foi basicamente... Podemos chamar assim. Que você ficou de 2007 a 2011, né? Como secretário de Cultura do Estado. Em 2011, caí fora. Caiu fora. Não, e o governador perguntou se eu iria continuar, e eu disse que não, por isso, porque assim, foram 4 anos. Que foram os primeiros 4 anos da gestão Jacques Wagner, né? E eu dediquei realmente minha história a esse trabalho, né? É um trabalho público, de servidor público. E chegou, porque se eu ficasse mais 4 anos, eu acabaria com 60 anos e eu voltaria para o teatro inevitavelmente, porque eu não quero ser candidato a nada. Sim. Então, minha carreira política é dentro do teatro, é no palco que eu faço. Márcio Meirelles, queria te agradecer a disponibilidade de ter vindo aqui à Rádio Band News, o nosso Boa Tarde Bahia, e dizer que os nossos microfones estão sempre abertos. Sempre, obrigado. E eu quero convidar o público. Claro, né? Por favor. Quarta e quinta, 4 horas, sexta, 19 horas, e sábado tem 2 sessões, uma às 16, uma às 19, e domingo às 16 somente. O espetáculo Odisseia, Espaço Cultural da Barroquinha. Mais Paisagem com Argonautas. Pois é. Que eu não falei sobre isso, mas as pessoas vão lá ver. Aguça a curiosidade das pessoas para irem lá. Pois é, obrigado, viu, Márcio? Obrigado você. 14h53, vamos para um rápido intervalo. Na volta, agenda cultural com o nosso querido Daniel Araújo. Fica aí, voltamos já.